Estimados irmãos, estimados amigos, as nossas saudações fraternas a todos que nos assistem, que nos escutam. A partir desse momento, é com grande alegria aí que nós damos então início a mais um Evangelho no Estúdio. O estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e de muitas outras obras que ainda teremos oportunidade de abordar no nosso canal. Para dar início, então, à nossa atividade desta ocasião, vamos fazer a nossa prece, a nossa oração ao alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, inicialmente agradecendo pela oportunidade da vida, pela nossa saúde física, mental e espiritual, e ainda que em algum desses pontos não estejamos tão bem assim, nós pedimos ao alto que nos auxilie nesses nossos desafios, nas nossas dificuldades. Temos a certeza, a fé sincera, que Jesus, o médico das almas, o médico dos médicos e o mestre de todos os mestres, sem dúvida, trabalhará por nós, nos auxiliará naquilo que está fora do nosso alcance. Então, amigo Jesus, te pedimos, revigora-nos, nos traz força, bom ânimo e serenidade para darmos continuidade nas nossas atividades diárias. Que assim seja. Então, queridos amigos, nossas saudações mais uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, com o capítulo 9, o trecho número 6, o item número 6, chamado, o título é A Afabilidade e a Doçura. Esse texto foi escrito por Lázaro em Paris, 1861. O título, mais uma vez, repetindo, é A Afabilidade e a Doçura, coisa que está tão raro nos dias de hoje, né? Então acho que a mensagem é bem oportuna. Vamos lá, item 6. A benevolência para com os semelhantes. Fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm por sorriso nos lábios e veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que são tiranos domésticos, que fazem sofrer a sua família e seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram alhures, não se atrevendo a usar da autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar, eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem lhes resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois seu coração nada tem com isso. Existe hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode
enganar a Deus. O título, ele é bastante atual, né? Estamos falando aí a respeito de um comportamento de falsidade, que o Evangelho nos alerta para que nós tenhamos a autorreflexão, senão estamos agindo dessa forma. Indiscutivelmente, aqui o trecho trata de uma coisa chamada coerência entre palavras e atitudes. Não adianta nada dizer, propagar, falar e as atitudes serem completamente diferentes do que ali é falado. Haverá aí, nesse caso, um abismo bastante grande, porque Deus sabe exatamente das nossas intenções diante das nossas atitudes. Das nossas atitudes. Agora, se aproximando da época do período eleitoral, que tenhamos a observação justamente quanto a isso, quanto às atitudes e às palavras, ou palavras e atitudes. Não se pode colher bons frutos de uma árvore má, ao mesmo tempo que não se pode colher maus frutos de uma boa árvore. Assim nos mostra a sabedoria da natureza. Sabedoria da natureza. Muito bem, então, como que eu posso desejar o bem na minha vida se eu planto o mal? Se eu planto a discórdia? Se eu planto o dissabor na vida dos outros? Naturalmente, eu vou acabar colhendo isso para mim mesmo. Para mim mesmo. Então, que as nossas atitudes, que o nosso proceder seja conforme a lei divina, que está escrito na nossa consciência. Não faça aos outros o que não gostaria que te fizessem. Esse é o convite que fazemos aí para essa semana que se inicia. Que possamos ter nas nossas atitudes a coerência daquilo que a gente lê e estuda. Lê, estuda, imagina, e que gostaríamos que fôssemos bem tratados, que diante da nossa falha nós fôssemos atendidos com paciência, com calma, com indulgência, com aquele que está ao nosso lado, mas que ao mesmo tempo sejamos, como Jesus disse, seja o teu sim, sim e não, não. Ao mesmo tempo não podemos esquecer das premissas da disciplina, do autocontrole e principalmente do que nós falamos anteriormente, da disciplina para conosco mesmo, da severidade para conosco mesmo, de nos mantermos firmes nos nossos mais altos desejos de melhoria espiritual, porque ninguém vai levar nada desse mundo, nada de material nós levaremos sim os ganhos das experiências pelas quais nós passamos. Nós levaremos, sim, o nosso ganho de forma espiritual através da melhoria íntima, da reforma íntima, de chegarmos lá, no plano espiritual, melhores do que quando saímos de lá, no momento da reencarnação, do retorno para esse mundo, para esse hospital-escola, que é o planeta Terra. O planeta Terra é um hospital-escola. Então, que nós possamos aproveitar ao máximo esse hospital e essa escola. O hospital onde nós nos curamos das nossas feridas e a escola onde nós aprendemos, de fato, a sermos homens, pessoas melhores. Digo homens no sentido geral, né? Homem, mulher, obviamente. Sejamos pessoas melhores, porque nós só teremos um mundo melhor com pessoas melhores. Comentávamos há pouco aqui, antes de dar início às nossas gravações, que não dá para querer que o mundo fique melhor se a gente não fizer a nossa parte. Cada um precisa sim fazer a nossa parte, fazer a parte que lhe cabe, para que a gente possa realmente ter um mundo com mais afabilidade, com mais doçura, com mais respeito, coisa que está ficando cada dia, ao que nos parece, mais distante. Mas não tem problema. Quanto mais a gente se afasta da lei divina, mais sofrimento vai haver, e aí a pessoa acaba retornando ao caminho do bem, utilizando do seu livre-arbítrio.
Mas tem um momento que o livre-arbítrio deixa de existir, no momento da colheita. Aquilo que nós plantarmos, nós seremos obrigados a colher, de um jeito ou de outro. Então, que plantemos flores, que plantemos frutas, que plantemos coisas boas para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Pela atenção de todos, o nosso muito, muito, muito obrigado e até a próxima oportunidade no nosso Evangelho no Estúdio. Que Jesus abençoe e proteja cada um que nos assiste e até a próxima oportunidade. Até a próxima.